Olá! A economia brasileira voltou a ter desempenho ruim em novembro, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira. Chamado Índice de Atividade Econômica, calculado pelo Banco Central e que busca ser uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, registrou contração de 0,52% no mês retrasado. Essa foi a nona queda mensal seguida do indicador. Em 2015, somente o mês de fevereiro não teve contração mensal do nível de atividade, de acordo com os números revisados do Banco Central. Bom, vale lembrar que o PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos em território brasileiro. Segundo dados oficiais, a economia brasileira está atualmente em recessão técnica, que se caracteriza por 2 trimestres consecutivos de queda do PIB. Vamos conferir agora outros destaques do Jornal da Assembleia de hoje. Na contramão econômica, preço médio do aluguel residencial de imóveis terminou 2015 com queda de 3,34%. Saúde, educação e assistência social foram os itens aprovados na audiência pública do Orçamento 2016 em Sorocaba. Cidade de São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo doméstico todos os dias. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O preço médio do aluguel residencial de imóveis terminou 2015 com uma queda de 3,34%. A informação é da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Foi a primeira vez que o indicador terminou o ano com resultado negativo desde o início da série histórica em 2008. Todas as 9 cidades pesquisadas registraram variações inferiores à inflação em 2015, sendo que o Rio de Janeiro, São Paulo e Santos apresentaram queda nominal de preços no período. O valor médio anunciado para locação por metro quadrado nas 9 cidades pesquisadas em dezembro foi de R$ 32,28 ao mês. A cidade com o metro quadrado mais caro do aluguel foi o Rio de Janeiro, seguida por São Paulo. A locação residencial mais barata foi registrada em Curitiba, R$ 16,64 ao mês. A sexta-feira chegou, né? E com ela chegou também aquela vontade, né, de passear, fazer algum programinha cultural. Por conta disso, a gente separou uma dica, olha, bem bacana, hein? Você já ouviu falar do Casarão do Vinil? É um misto de espaço cultural, sebo e loja que fica na zona leste de São Paulo, na Moca, melhor dizendo. Eu vou agora conversar ao vivo com a repórter Priscila Silvério. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, muitos adolescentes não fazem a mínima ideia do que seja isso aqui. Mas nós sabemos, né? Bom, aqui na Casa do Vinil são mais de 500 mil LPs. São muitos raros, curiosos. E a gente vai falar um pouquinho agora com o dono desse espaço, que é o Manezinho da Implosão. Como surgiu esse espaço e tantos vinis assim? Na verdade, a origem de tudo não foi planejada, né? Foi em função do fracasso de uma loja de roupas, onde nós tivemos a ideia de criar um sistema de escambo, trocando por livros, discos, móveis, antiguidades. E o que me chamou mais a atenção foi o vinil, fiquei fascinado, e nós criamos esse espaço, o Casarão do Vinil, aqui na Moca, com um projeto, uma ambição de fazer da Moca a capital do vinil em São Paulo. E o vinil não é apenas um disco que contém músicas ou até histórias, mas na verdade ele faz parte da sociedade, né? Todo o cotidiano da sociedade é revelado através do vinil, não é só a música, né? Então nós temos exemplos aqui diversos da história, o esporte, o futebol. Podemos destacar em formato ainda de 10 polegadas, um disco do Jackson, do Pandeiro, com uma capa maravilhosa. Esse aqui, Noel Rosa, com uma capa do Di Cavalcanti. Humor, com o Ronald Golias, o Jô Soares, a Norminha. A história da política também, com exemplo aqui do Carlos Lacerda. O futebol, disco do Pelé e da seleção brasileira. Você vê que nesse formato aqui que ele se abre. Então, são essas manifestações que contêm o LP, que faz com que não só a música seja contemplada, né, mas todas as atividades humanas. O LP que a maioria dos brasileiros conhece é aquele que tem várias faixas, né? Mas na verdade ele começou assim, com uma música só de cada lado, é isso? Na verdade, o LP é um long play, teve esse nome porque inicialmente era um disco de 78 rotações, nesse formato plano, e antes disso ainda, com Thomas Edison, era no formato de um cilindro.
Depois vieram o de 10 polegadas, com 3 e 4 músicas de cada lado, que o de 78 é apenas uma música de cada lado, e o long play com 6 músicas de cada lado, totalizando 12. Então essa trajetória do vinil fez com que ele se consolidasse a partir da década de 50. Houve uma paralisação no consumo do vinil com o aparecimento do CD, mas na verdade ele se manteve latente através da atuação heróica dos DJs, colecionadores, pesquisadores, alguns lojistas, fazendo com que o vinil, na verdade, ele nunca foi embora, né? Ele sempre se manteve presente. E hoje ele está retomando o seu lugar de destaque como uma mídia mais presente na vida das pessoas, por conta de todas as qualidades que ele representa, principalmente entre os jovens. O jovem hoje reconhece que o vinil tem maior qualidade musical, a beleza das capas, o volume de informação na contracapa, a dificuldade de piratear e, sem dúvida nenhuma, o resgate do ritual de você ouvir música com lado A, lado B, resgatando também a convivência entre as pessoas, né? Aparentemente parece que a sociedade está cansada desse hábito de ouvir música de forma isolada. Então, como antigamente, como no movimento da Bossa Nova, as pessoas se reuniam em torno de uma vitrola e estão resgatando esse convívio através da música, principalmente através do LP, que é o item mais representativo de todas essas manifestações, que não é saudosismo, não é nostalgia, mas sim a valorização de coisas que naquela época, na década de 50 e 60, era muito importante e hoje está sendo valorizado. Bom, e é indiscutível a qualidade, a diferença do som, né, de um LP. A gente vai ver aqui é um toca-discos, né, a agulha ali, que todos nós ali tínhamos a mania de mudar a música, levantar ali para trocar as músicas. E a gente vai mostrar um pouquinho da diferença, então, desse som, né? Os instrumentos também ganham destaque, assim, né? Na verdade, tudo que está acontecendo hoje com o vinil é um ressurgimento não só da mídia, né, mas de tudo que aqui tinha antes. Então, as vitrolas, hoje o mundo inteiro volta a fabricar vitrola, o crescimento das vendas de vinil é exponencial, na contramão da queda dos CDs, né, que estão entrando em extinção. Então, na verdade, se você for ver hoje, existem lojas em Londres que vendem 10 vitrolas por minuto. E no Brasil o movimento é semelhante, com todas as lojas voltando a vender as vitrolas e todo mundo procurando o vinil como um resgate daquela época, o resgate desse movimento de você conviver com as pessoas através da música. Ok, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto aqui do Casarão do Vinil na Moca. Sérgio. Esse lá, o som do vinil, viu, realmente é outra coisa. Eu prefiro, né? Se você gosta, é só passar lá na Moca, ok? Você vai gostar muito, tenho certeza disso. Vamos agora à previsão do tempo para o fim de semana. São Paulo, sábado e domingo, o final de semana com chuva, hein? A máxima prevista chega aos 26 graus. Campinas, fim de semana chuvoso, a máxima deve chegar aos 26 graus também. São José dos Campos, previsão é de chuva no sábado e também no domingo. A máxima chega aos 26 graus. Sorocaba tem chuvarada, hein? Temperatura alcança aí os 26 graus também. Ribeirão Preto, fim de semana nublado, com possibilidade de chuva. Os termômetros deverão marcar até 32 graus. Cidade de São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo doméstico todos os dias. Voltamos já já. Bom, você que utiliza transferências bancárias, uma boa notícia, hein? A partir de hoje, as transferências por meio da TED deixarão de ter valor mínimo. Até ontem, o mínimo permitido era de R$ 250. A diferença entre a TED e outros tipos de movimentação financeira é que a compensação do crédito é feita no mesmo dia, mesmo quando a transação ocorre entre bancos diferentes. Em outras modalidades, como cheque ou DOC, é necessário aguardar pelo menos um dia para o dinheiro cair na conta. De acordo com a Febraban, o objetivo da mudança é facilitar as transferências entre instituições financeiras diferentes. Moradores de São Vicente, litoral sul de São Paulo, são contra a construção de um presídio feminino na cidade. O assunto foi discutido numa audiência pública aqui no Legislativo Paulista.
Moradores, líderes comunitários e vereadores reforçaram o movimento pelo não à construção de mais um presídio na cidade do litoral paulista. Nós achamos que o Estado não está seguindo a legislação, está botando um presídio na cidade sem conversar com a cidade e causando um transtorno muito grande para uma população de mais de 300 mil pessoas. Nós já temos hoje na cidade 4 presídios, unidades prisionais, e não dá para São Vicente virar um complexo penitenciário. Nós queremos outras atividades do Estado, como escola técnica, como o hospital regional e não só o presídio. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, disse que o movimento vem ganhando corpo e que o governo do Estado deve ouvir a população. O que nós precisamos lá, sem dúvida, não é um hospital, né? E o Estado presenteou um hospital para Itanhaém, um hospital para Pedro Toledo e a cidade de São Vicente, mais um presídio, sem nenhuma contrapartida, e a população não quer, já deu um basta, vai se mobilizar. Hoje ficou claro que a luta vai continuar, né? O que for necessário ser feito para, a nível de mobilização, para que esse presídio não vá para São Vicente, será feito, e se Deus quiser, no lugar dele nós vamos ainda ver ser erguido ou uma universidade, ou um hospital, algo que possa ser bom para a cidade, e é isso, o governo do estado deve isso a São Vicente. E a cidade de São Paulo produz 12 mil toneladas de lixo doméstico todos os dias. Pelo menos um terço dele poderia ser reaproveitado, mas não é não, hein? Para diminuir a quantidade de resíduos que vão parar nos lixões, os próprios moradores arrumam um jeito de aprender a dar o destino correto aos materiais. Acompanhe na reportagem do Mauro Frisman. Cores tornam a triagem muito mais simples. Este é o Ponto Limpo, um modelo de negócio implantado em países da América do Sul e que começa a se espalhar por São Paulo. O Ponto Limpo é um mecanismo de educação ambiental, então vem crianças aqui, a gente traz escolas, vem famílias, elas passam aqui o sábado durante 20 minutos fazendo a separação do material reciclável. Então é um outro entendimento sobre a reciclagem, sobre a gestão de resíduos. O Ponto Limpo é um caminho para a transformação de materiais, mas acima de tudo, de velhas práticas da população em relação ao lixo. Os materiais todos são recicláveis, mas nem todos são reciclados, certo? Por quê? Por falta de tecnologia, falta de incentivo. Então, a pessoa pega às vezes um isopor e fala assim, não, isso com certeza é reciclável, pô, é plástico. Sim, mas tem uma cooperativa hoje na cidade que recebe o isopor, então fica inviável para a cadeia, então acaba se tornando não reciclado, certo? Então a gente quando vai nos condomínios ou em alguns lugares como no Ponto Limpo, a gente não recebe isopor, porque a gente não tem para quem repassar. Então a gente tenta mostrar com o Ponto Limpo para as pessoas esse conhecimento sobre os materiais recicláveis. Quando as pessoas vêm aqui, elas não é simplesmente elas trazerem um saco de resíduos e falar assim, ó, toma, para vocês separarem. Não, ela vai ter que fazer a separação de todos os materiais, e com isso ela consegue aprender. E ela consegue se educar de uma maneira que quando ela for no supermercado de novo, comprar um produto, ela já vai repensar. Ela vai repensar o consumo dela. Ela fala assim, não vou comprar essa embalagem. Por exemplo, ela pega uma embalagem de ovos, pode ser ou de plástico, de isopor ou de papelão, certo? Tem algumas embalagens que não são recicláveis, mas, por exemplo, de papelão é. Um monitor ambiental treinado por uma cooperativa dá as orientações para que cada resíduo seja colocado no lugar certo. Quem quer colaborar mesmo com a destinação correta do lixo não mede esforços para vir até aqui. É o caso do seu Odimir, que se deslocou 1 quilômetro com uma caixa cheia de materiais. Seu Odimir, o senhor trouxe isso do seu condomínio? É do meu condomínio. Onde eu moro, lá são 24 apartamentos. E nós temos a colaboração da nossa faxineira, que eu oriento ela, para que ela coloque numa caixa, que nem toda hora eu tenho tempo para trazer, às vezes acumula 1 dia, 2 dias, mas assim que eu tenho um tempinho, eu trago aqui, através da orientação da nossa monitora aqui, eu procuro não errar, não errar e dar a destinação certa aos resíduos. Quando eu comecei a colaborar, eu errava 50%.
Hoje eu devo estar errando em torno de 7%, devido à orientação que eu tenho aqui da nossa monitora. O trabalho dos monitores do Ponto Limpo não é só o de ajudar as pessoas na hora da separação dos materiais. Essa é apenas a primeira parte. Existem outras tarefas que acontecem lá dentro. Nós vamos prensar o material, pesar e fazer os fardos para eles serem transportados para a cooperativa que vai mandar para a reciclagem. Aí eles vão ser processados ou reprocessados para virarem novamente papel novo, o plástico novo. Por exemplo, aqui as fitas que a gente usa para amarrar o fardo, elas são desse mesmo material da PET. Esse material e esse, eles têm a mesma origem. Os materiais, por exemplo, podem ser feitos de PET? São esses tipos de bandeja, são chamadas de PET bandeja e essas embalagens de blister, que embalam vários produtos, também são de PET. As pessoas, elas são carentes de informações sobre a reciclagem. Na hora de deixar o material aqui, elas confundem bastante? Não muito. As que vêm aqui, elas já vêm conscientizadas. A maioria delas já vem com muita boa vontade, e na verdade, com muita vontade de cuidar do meio ambiente, com essa preocupação ecológica. Aqui nós temos dois materiais que parecem serem iguais, porém não são. Este, quando você tenta rasgar, ele estica. Esse é reciclável. Este, quando você tenta rasgar ele se desfaz. Ele vira tiras. Este não é reciclável. Você vai ver a seguir. Saúde, educação e assistência social foram os itens discutidos na audiência pública do Orçamento 2016 em Sorocaba. Até já. Saúde, educação e assistência social foram os itens discutidos na audiência pública do Orçamento 2016 na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. E o repórter Jorge Machado acompanhou tudo. Confira aí. Para debater com a sociedade o orçamento estadual, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento foi até a região metropolitana de Sorocaba, que tem 26 municípios e concentra a população em torno de 2 milhões de habitantes. A audiência foi realizada na Câmara Municipal de Sorocaba e presidida pelo deputado Edson Giriboni, do PV. Esta casa tem recebido muitas demandas a respeito da saúde, principalmente o hospital regional, que é de alta e média complexidade e que não tem prestado atendimento à população de Sorocaba. Uma das reivindicações nossa, pavimentação da estrada vicinal de Peró. Fizemos uma outra proposta aqui, o seguinte, tem 7.500 casas do Minha Casa Minha Vida, uma contrapartida do governo do estado, através do CDHU, no mínimo 30% de casas para a nossa população popular. O hospital atual pode ser ampliado, com 20, com 30 milhões. Não, vão gastar 82, não vão. Eu tenho uma interligação da SP-270, 268, que eu estou pedindo desde o meu primeiro dia de mandato, são 3 quilômetros, que vai tirar o fluxo de transporte pesado da praça da minha cidade, que é a única entrada. Então, todo caminhão que vai para Tatuí, Capela do Alto, que sai da Raposo, que vai para 144 lá em Tatuí, passa por dentro de Araçoiaba. Grande parte na praça da minha cidade, que não foi preparado para isso e é uma rodovia. Eu preciso de uma interligação. A cidade precisa do aumento do contingente da Polícia Civil e da Polícia Militar. É impossível hoje, o aumento da violência é constante, os indicadores são alarmantes e não dá estrutura para os equipamentos, ou seja, através de colocar mais pessoas, Geriboni, trazer mais servidores públicos da Polícia Militar e Polícia Civil, tem que ter. A entrega da administração pública para organizações sociais da questão da saúde tem gerado principalmente perdas para a população, porque a organização social não atende todo mundo, não. Tá? É atendimento de portas fechadas, e a gente sabe muito bem disso. Verba para a Santa Casa? Maravilha! Só que a gente está vendo muito bem
O rombo que está aí, inclusive tem a CPI da Santa Casa da Saúde, aqui de Sorocaba, né, com desvio de dinheiro, inclusive do funcionalismo público. Uma vez que a Santa Casa de Sorocaba também atendia os funcionários pelo IANSP, né, dinheiro nosso. Servidores públicos estão preocupados com a crise econômica e cortes já anunciados. Não vejo a legislação respeitada na nossa database há quantos anos? E o nosso poder aquisitivo cada vez caindo mais. Quem briga pelos nossos precatórios, que também está parado e não se vê prioridade? E pontualmente quero falar da nossa assistência médica, do servidor público do Estado de São Paulo, o IANSP. E estamos pedindo uma emenda para que tenha dinheiro para os salários, para o reajuste que há alguns anos não vem sendo executado no Centro Paulo Souza. O objetivo de nós estarmos aqui é para ouvirmos as situações, são várias que já foram colocadas, e nós, tenho certeza que nós, deputados, queremos fazer isso, implantar no orçamento, um dos orçamentos, o segundo maior orçamento do país, né, o primeiro orçamento é a União, o segundo maior orçamento é o do Estado de São Paulo, um orçamento gigante, mas que, infelizmente, uma sede metropolitana, como é Sorocaba, hoje já existe a região metropolitana, ainda está aquém, vereador Marinho, da sua importância. Escolhidas no voto, as prioridades para a região metropolitana de Sorocaba foram saúde, educação e assistência social. Sorocaba está com um problema gravíssimo na Itupararanga. E o centro do problema é que não só a agricultura da região, do entorno da Itupararanga, às vezes não consegue fazer o manejo, mas também uma parte do esgoto de Biúna, né, e de outros municípios do entorno ainda não é tratado. Então se joga-se o esgoto in natura na nossa Itupararanga. A UFSCar acabou de apresentar um relatório de que nós temos ali substâncias já nocivas à saúde se proliferando dentro da Itupararanga, que é o principal reservatório de água de Sorocaba e região. Sem dúvida nenhuma, tudo que foi colocado aqui está sendo registrado, compilado, a Comissão de Finanças e Orçamento, junto com as demais reivindicações de outras regiões do Estado, estará compilando e trabalhando dentro das possibilidades para podermos chegarmos mais próximos das reivindicações colocadas. Para a região foram destinados 5 milhões de reais em expansão e modernização da saúde por meio de emenda coletiva da comissão. Vamos voltar mais uma vez ao bairro da Moca, na Zona Leste, para saber, na Zona Leste de São Paulo, né, para saber mais um pouco sobre o Casarão do Vinil, um espaço cultural que junta aí sebo, né, história também do vinil. A Priscila está aí ao vivo e fala agora com mais informações aqui para a gente. Priscila. Sérgio, olha que bacana essa capa aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, a fechadinha, parece um envelope, abrindo, abre, ela forma um ovo. E aqui dentro tem toda uma história, super bacana. E esse aqui é o meu presépio. Então é um LP da época de Natal, né? E a gente abre, olha que bonitinho, ó, com músicas natalinas. Mulherzinho, qual foi o disco mais raro que você teve aqui? Como foi essa história emblemática, né? Olha, existem vários raros, né? Moacir, Santos, Coisas, Paibiru, enfim, mas aquele que chama mais atenção, que tem toda uma polêmica em torno dele, até por conta da associação com a biografia também do Roberto Carlos, foi o disco Louco por Você. Ele já é muito procurado, vale cerca de 3 a 4 mil reais. Eu o tinha talvez em melhor estado no Brasil inteiro. E uma vez uma pessoa ligou, eu pedi um valor que fora da realidade na época, há 7 anos atrás, 7 mil reais, e a pessoa topou. Eu até me arrependi, mas ele chegou, pagou em dinheiro e eu acabei vendendo. Então provavelmente foi a maior transação em vinil no Brasil até hoje. E a raridade, essa valorização, fica por conta de que foram poucas cópias. Foi um disco que o Roberto Carlos gravou pela primeira vez, procurando ocupar um espaço no mercado, do João Gilberto. O disco até tem várias músicas de bossa nova, um disco até bom, e o João Gilberto já era um artista consagrado. Então, procurando imitar o João Gilberto, na verdade acabou representando um fracasso. Foram apenas 412 cópias vendidas. E ele acabou renegando esse disco até hoje. Ele não admite que haja uma nova gravação. Então essas conjunções de forças aí fazem com que haja uma tendência de valorização do produto, como aconteceu com esse que eu tinha há 7 anos atrás.
Aos finais de semana, o espaço aqui tem uma promoção nos LPs também, né? Sim, nós temos o feirão aos finais de semana. Os discos variam por faixas, né? Nós temos setores aqui, 10 salas distribuídas por preços e por estilos. As pessoas virão e vão ter brindes também. Então, para cada disco comprado, vai ter brinde de R$10, um disco de R$30 dá direito a um de 10, enfim. As promoções acontecem sempre nos fins de semana. E a gente aguarda a visita de todos aqui no Casarão do Vinil, na Moca, na Rua dos Trilhos, 1212. E aqui também, além dos LPs, muita história. Bom, você vai ficar um pouquinho agora com o som do LP. Olha, para quem gosta então do vinil, aí tá aí um prato cheio para você curtir essa sexta-feira. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente volta na segunda-feira a partir do meio-dia. Um ótimo fim de semana para você.